Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Another Dimension pra gente falar de mais um dos encadernados de Star Wars. Isso mesmo, chega mais um, agora Star Wars Darth Vader. O segundo encadernado compilando todo o material que a Marvel publicou no Star Wars, que tem saído aqui no Brasil pela Panini em revistas mensais. A revista Star Wars e a revista Darth Vader, que já estão saindo aí, tem quase um ano e meio já, trazendo justamente esse material Marvel do Star Wars. Um material que tem bons nomes nas artes, nos roteiros, trazendo sempre histórias interessantes, principalmente para quem obviamente curte, é fã desse universo do Star Wars. Então a Panini agora começa a encadernar todas as primeiras 6 edições que foram saindo lá atrás. Então ela lançou a primeira edição Star Wars, que tem review aqui no canal. Saiu essa daqui, que é totalmente focada no Darth Vader, e hoje chegou na banca também a edição encadernada da Leia, que tem o roteiro do Mark Waid, tá? Então é mais uma coisa para você ficar de olho. E Star Wars Darth Vader, que custa R$ 22,90, capa cartão, papel LWC, e um papel LWC com a qualidade acima do normal das revistas mensais, tá? Um papel com uma gramatura talvez um pouquinho maior, uma revista com uma qualidade muito boa na parte técnica, na parte gráfica. A gente tem o roteiro do competente Kieron Gillen, que é um cara que estava já escrevendo na Marvel há alguns anos, é um desses da nova geração da Marvel. Estava escrevendo Homem de Ferro, aquela fase do Homem de Ferro que vinha na revista Homem de Ferro e Thor, alguns anos atrás. Então, ele era o roteirista naquela época. A gente tem arte de Salvador Larroca, que é um senhor desenhista, um desenhista fantástico, e cores de Edgar Delgado, só para completar a dupla fantástica nas artes da revista. A gente tem aqui uma revista muito legal, principalmente para quem é fã, tá? A primeira edição, o outro encadernado, o encadernado Star Wars, é um encadernado de aventura, muito divertido, e que pode até ser mais atrativo, talvez, para quem não é tão fã assim da saga. Esse aqui, não sei, também, talvez por eu gostar tanto do Vader, por eu ser tão fã de Star Wars, esse aqui me parece um material mais para fã, mas você pode se arriscar, tá? Aqui a gente tem o mesmo período temporal da edição Star Wars. As revistas são praticamente em simultâneo, elas correm em paralelo. Quer dizer que eu preciso ter lido Star Wars para ganhar essa, Rodrigo? Não, não precisa. Existe somente alguns pequenos pontos em comum, como nas revistas mensais mesmo costuma acontecer, né? De super-heróis que tem algum ponto em comum, um evento paralelo acontecendo, mas você não precisa ler a Darth Vader porque leu a Star Wars e nem precisa ter lido a Star Wars porque quer ler a Darth Vader. Elas são bem independentes. O momento temporal que a gente encontra nessa fase dos quadrinhos é o momento pós-destruição da Estrela da Morte, entre o episódio 4, Uma Nova Esperança, e o episódio 5, o Império Contra-Ataca. Na verdade, essa história se passa logo depois, um pequeno período de tempo depois. Então, a gente ainda tem muitos reflexos do que aconteceu com a destruição da Estrela da Morte sendo refletido nessa história. Aqui a gente acompanha o Darth Vader, obviamente, ele é o foco principal da revista, ele vai estar presente em praticamente todas as páginas, sofrendo as penalidades que o Imperador vai botar em cima dele por conta dele ter perdido a Estrela da Morte. Afinal de contas, ele é o único sobrevivente decente, deve ter sobrado mais meia dúzia de candango aqui, mas ele é o único sobrevivente de verdade da Estrela da Morte. Porra! Era uma nave de batalha do tamanho de um planeta que tinha sei lá quantos milhões de pessoas e acabou, cara. Sobrou um, Darth Vader. O Imperador, você pode dizer, o Imperador tá muito puto. Muito. E aí ele vai botar isso na conta do Darth Vader. E o Darth Vader não vai gostar dessa história. Então a gente tem o ponto de vista do Darth Vader a partir dessa história. E acompanhando justamente ele tentando se reerguer no meio dessa insegurança toda agora proporcionada pelo Imperador. Isso funciona, isso é legal. A gente tem a adição de alguns pequenos detalhes, tem justamente esse paralelo com a revista do Star Wars, que é justamente quem é o filho da puta que destruiu a Estrela da Morte. Eu senti o poder da força nele, eu vi que ele tem um sabre de luz e que o Obi-Wan conversou com ele. Porra, quem é esse moleque? Esse é um dos paralelos que tem com a revista. E embora na revista Star Wars a gente tenha uma conclusão ali, em parte desse paralelo, aqui a gente vê a origem dele e a gente acompanha também a última página dessa revista Star Wars, do encadernado, está presente mais ou menos no meio para o final dessa edição, então a gente ainda tem um pouquinho depois. E a gente vê que o que aconteceu lá é um pouquinho maior, se expande um pouquinho mais. Bom, para quem está lendo vai entender aqui depois.
Isso tudo já tá muito legal, a gente vai acompanhar Darth Vader em cenas de ação, que é o que a gente gosta, né? É o que a gente viu em Rogue One, que todo mundo curtiu bastante. E tem uma outra coisa que eu gostei muito, tá? Eu gostei da adição de uma nova personagem ali no núcleo Darth Vader. Darth Vader, eu não consigo ver, depois que ele bota aquela roupa, eu não consigo ver ele agindo em conjunto com ninguém, tá? Na minha cabeça ele é aquele Lone Ranger, é aquele cara sozinho, não tem mais ninguém com ele. E quando eu soube que ia ter ali uma interação dos dois, ia ter algum personagem sendo inserido ali pra... E porra, isso daqui não vai dar certo isso, cara. Aí entra uma mercenária na história. Darth Vader acaba pegando ela pra que ela ajude ele. Eu falei, isso não vai dar, vai ser uma merda isso daí. Quando eles inseriram uma versão alternativa do C3PO e do R2D2 a mais ainda nessa história, formando ali um quartetinho, eu olhei e falei, cara, que merda que vai ser isso aí. Mas não, cara, não, isso ficou muito legal. É porque eles conseguiram pegar a ideia de C3PO e R2D2 e deturpar aquilo, subverter aquilo de uma maneira tão interessante. A revista acabou se tornando atrativa, essa dupla de robôs acabou se tornando algo interessante. Não chegam a ser um alívio cômico, um contraponto da história nesse sentido não, mas eles trazem um ar diferente e inesperado para a história que eu gostei bastante. A personagem acaba que agrega alguma coisa à história assim, e obviamente ver o Darth Vader em todo aquele esplendor dele, aquela coisa fantástica, é sempre muito bom. E a gente tem tão pouco dele no cinema, a gente tem tão pouco dele em ação. Uma boa história, bem escrita e obviamente e principalmente tão bem desenhada, tão bem pintada. Uma coisa que agrada tanto aos olhos, é sempre bom pra gente ver um pouquinho mais do Darth Vader, que é tão foda. Então, gostei bastante, cara. Gostei muito do encadernado, tá? Eu tinha desistido de comprar as revistas mensais, elas estavam com muito atraso na época. E na época eu tive que cortar mesmo algumas revistas. Falei, vou cortar Star Wars. Sai daqui. E tinha lido só número 1 e 2, se eu não me engano, da Star Wars e Vader. Tinha largado. Agora, com a oportunidade de comprar os encadernados, ainda mais estão vindo num formatinho tão bonitinho, com uma qualidade tão boa. Acho que vale muito a pena, cara. São R$ 22,90 para você que vai comprar na banca. Para quem compra pela internet, rola de vez em quando as promoções. Esse é um dos materiais que está chegando aí pela Amazon, pela Saraiva. Então talvez você consiga, às vezes, aí por sorte, pagar R$10 nessa bodega, que eu acho que vale muito a pena. Fã de Star Wars, ou não tão fã assim, mas a fim de ler um quadrinho interessante, com personagens diferentes, sem ser Super-Homem, Batman e Homem-Aranha, pode ser uma possibilidade, tá? Acho que é um quadrinho que pode valer a pena e você pode se divertir. Eu me diverti bastante, gostei bastante, e é isso aí. Espero que você tenha curtido o programa, espero que você dê um likezinho, deixe seu comentário aí embaixo, tá? Pra galera nova no canal, cara, muito bem-vindos, voltem aqui mais vezes, venham ver outros programas também. Dê uma olhada lá no Facebook do Barbas e agora a gente tem um Twitter também. E o nosso Twitter tá bombando, ó, tem 39 inscritos, fantástico! Mas tem uma coisa legal, o Twitter. Todo dia de manhã, quando eu passo na banca, a hora que dá pra passar na banca, e chegam os lançamentos, eu já tweeto lá, ó, chegou chegou tudo isso aqui hoje na banca, ó, então hoje chegou a nada. E aí você já fica ligado aí nos lançamentos, além, obviamente, de acompanhar as coisas que estão acontecendo no canal, pelo Facebook e pelo Twitter, tá bom? Então aqui comigo, Rodrigo, mais um review dos quadrinhos, um abraço e até o próximo programa.